rápido que uma bala. Mais poderoso que uma locomotiva. Capaz de transpor altos prédios de um pulo só. Olha lá no céu, é um pássaro! É um avião! Não, sou eu pagando o mico de novo. Roda a vinheta. Preciso compreender que Batman e Superman eles surgem exatamente no período onde os Estados Unidos estavam em crise. Trata-se da crise de 29. Depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos eles eram meio que a superpotência econômica. A economia europeia estava completamente arrasada. Então você tem um surgimento de algo chamado American Way of Life. Ou seja, os Estados Unidos eram um sonho de consumo, era o melhor lugar para se viver. As pessoas tinham um carro na garagem, tinham geladeira, televisão, emprego abundante, porque a principal potência econômica nesse período daí foram os Estados Unidos. O problema é que, a partir do final da década de 20 para a década de 30, os Estados Unidos ele perde essa liderança mundial, mas perde por quê? Porque a Europa ela começa a se recuperar, a economia europeia começa a se recuperar e os Estados Unidos fica na seguinte situação: eu tenho muito produto, é o sistema fordista que produzia em alta escala e tenho pouca pessoa para comprar. Se eu tenho muito produto e pouca pessoa para comprar, o preço cai, as pessoas começam a ficar com medo de investir naquele lugar. Se eu não tenho gente para investir, então eu tenho pouca geração de empregos, as pessoas passam a ficar desempregadas. Eu tenho a Quinta-feira Negra, que é a quebra da Bolsa de Nova York, quando marca esse processo de crise da economia norte-americana que vai culminar em suicídios, em desemprego. Ou seja, a vida do cidadão norte-americano vai ficar extremamente ruim. Isso vai afetar o mundo inteiro, inclusive o Brasil aqui com as lavouras de café. A questão é a seguinte: se você for perceber, por exemplo, em Gotham City é uma cidade bastante escura, cheio de criminosos, porque o índice de desemprego é grande, então as pessoas acabam incorrendo nas ações criminais, e o Batman surge para lutar contra esta situação de desordem, essa situação de crime. Perceba que é muito semelhante ao que eu falei da crise de 29, uma situação de desemprego, onde as pessoas passam fome, entre outras coisas. Então perceba a semelhança entre Gotham City e, no caso, a cidade de Nova York. É uma cidade fria, que está passando por uma crise econômica, o crime cresce absurdamente. No caso do Superman, também, né? Porque o Superman ele é um sujeito pacato, o Clark Kent é um sujeito comum, ele é muito tímido, mas que é dotado de superpoderes para lutar contra a injustiça e manter a ordem social naquele local. Então, tanto o Batman quanto o Superman são figuras assim. No caso do Superman é uma pessoa humilde, no caso de Batman é um cara que é rico e que investe em toda a sua riqueza para conseguir combater o mal e para lutar por uma sociedade melhor. Eles trazem ideais interessantes para um momento de crise. Mais do que isso, a gente não pode esquecer da treta do dia. Eu estou sentindo uma treta! A partir da década de 30 para 40, a gente também tem o surgimento dos ideais nazistas. Então já está se aproximando aí os conflitos que vão gerar a Segunda Guerra Mundial. E durante a Segunda Guerra Mundial também, os HQs de Batman e de Superman, eles vão ser utilizados também como uma forma de controle da sociedade, de manipulação da sociedade, de estímulo à sociedade à guerra. Então perceba aí, por exemplo, a cena de abertura do Batman.
fala sobre Ele fala sobre quando está surgindo o mal no mundo, algo assim, né? Então caberia ao Batman também impor a ordem ao mundo. Lógico, sugere bem esse controle norte-americano ao que está acontecendo na Europa, no caso da expansão do fascismo, do nazismo. Tem uma abertura, tem uma capa do Superman também. O Superman está segurando duas figuras emblemáticas. De um lado, uma figura emblemática japonesa e do outro lado, uma figura alemã, que você vai perceber aí na imagem. Tem uma coisa legal também, que é, nesse seriado do Batman, tem um episódio que ele vai em busca de uma sociedade secreta. É um bairro japonês que está completamente vazio, como se as pessoas estivessem morrendo de medo de estarem ali. Since a wise government rounded up the shifty-eyed Japs, it has become virtually a ghost street where only one business survives, eking out a precarious existence on the dimes of curiosity seekers. Exhibit in all of England and France. E quando você vai ver o chefe, o líder da sociedade secreta, é também um japonês. Então você percebe como o Batman e o Superman eles vão ser utilizados como forma de dominação ideológica no período da Segunda Guerra Mundial. Era uma forma de fazer com que a população ficasse ao lado do governo norte-americano e que ficasse contra aquele inimigo em comum, Alemanha e Japão. Se você vai assistir o filme Superman e Batman, apoio você. Eu ainda não pude assistir, estou com um bocado de filme aí na fila também, mas ficou um pouquinho nesse vídeo aí do conhecimento a respeito do surgimento destes dois super-heróis. Acredito que você nunca mais vai ver Batman e Superman com os mesmos olhos. Valeu?